A árvore tem suas raízes, o edifício tem a sua base, e a questão é, aonde nós estamos alicerçando a nossa vida? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Reflexões com Emmanuel. E hoje, para a nossa reflexão, nós trouxemos um tema muito importante que nos remete às bases, aquilo que está na origem, nos alicerces. E se nós observarmos a natureza, o mundo, todas as grandes realizações se sustentam em algo. A árvore tem suas raízes, o edifício tem seus alicerces, suas colunas, tudo tem uma base e a partir dessa base vão se desenvolvendo os estágios de crescimento, de aperfeiçoamento, de diversificação. Se nós aplicarmos esse mesmo raciocínio à nossa vida, nós vamos perceber que existe uma base na qual tudo o que existe se sustenta. Eu vou dar o nome para essa base de Deus, mas você pode chamar do que você quiser. Pode chamar de natureza, pode chamar de princípio universal. Eu vou dar o nome de Deus porque é aquilo que está na base de tudo. A partir dessa base, se desenvolvem dois princípios que nós podemos identificar no mundo com a nossa observação cotidiana. O princípio da energia, da matéria, das coisas concretas. E aqui eu estou usando a energia porque desde Einstein que a gente sabe que matéria é igual a energia. Então esse princípio da energia que é inerte, obedece às leis físicas, mas existe também um outro princípio que nós não podemos ignorar, que é o princípio inteligente, da razão, do conhecimento. E esses dois elementos vão se desenvolvendo. Quais os propósitos da divindade, de Deus, para esses dois elementos? Ainda é algo desconhecido na sua grande expressão. Nós não temos acesso à mente do Criador. Mas nós podemos ter um elemento que nos ajuda, pelo menos do ponto de vista da humanidade, a entender quais são os propósitos, quais são os objetivos da criação para o ser humano. E quando nós nos referimos a essa representação, nós estamos falando do Cristo, de Jesus. Jesus representa esse convite, essa orientação dos propósitos da divindade acerca da humanidade. E é importante eu destacar uma coisa, que quando eu falo de Jesus, do Cristo, eu me refiro a algo para além das religiões. Todas as religiões são importantes, elas têm a sua contribuição, elas têm o seu papel, elas têm as suas regras, elas têm os seus ritos, e isso faz com que as pessoas se afinizem, não tem nada de errado com isso. Cada religião tem sim as suas propostas e a sua contribuição a dar. Mas a figura do Cristo é muito mais profunda, é muito mais basilar do que simplesmente uma religião. Até porque nós podemos lembrar que todas as religiões, elas passam por processos de desenvolvimento, de mudança, de aperfeiçoamento, como é muito natural. A Igreja Católica de hoje não é a Igreja Católica da Idade Média. As movimentações dentro da Igreja Reformada não são exatamente aquelas que Calvino, que Lutero deram origem. O próprio Espiritismo, hoje, ele tem aspectos que são diferentes daqueles quando surgiram ali em Paris, nas mesas girantes, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com Allan Kardec. E todo esse processo é absolutamente natural e nós devemos ver isso com muita tranquilidade, porque faz parte do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, do crescimento dessas dimensões sociais, dessas representações religiosas. Acontece que na base de todos esses que eu comentei, de muitos outros, está a figura do Cristo. Jesus representa para o ser humano o ideal, o propósito, o que a humanidade pode e o que ela deve ser. Quando nós olhamos essas duas dimensões do que Jesus
nos propõe, daquilo que nós devemos e podemos ser, isso endereça a nossa felicidade. Porque o objetivo último da existência humana é alcançar um nível de felicidade legítima. E lembrando aqui que eu não estou me referindo a prazer, a satisfação temporária, às paixões provisórias. Estou falando da felicidade real e duradoura. Se nós buscamos isso, a base, o alicerce, está conectado com a figura do Cristo. Jesus representa esse elemento, a partir do qual nós podemos basilar, nós podemos analisar, nós podemos orientar a nossa existência nos diversos campos em que nós atuamos. Seja no campo profissional, no campo social de atuação do mundo, da família, pessoal. E um dos maiores problemas que nós encontramos na atualidade, que traz desafios emocionais, desafios financeiros, desafios profissionais, desafios de relacionamento, é quando nós nos afastamos dessa base. Quando nós compartimentalizamos a figura do Cristo somente aos aspectos de uma religiosidade que está contida e exercida dentro de um ambiente religioso. E, novamente, nada de errado com isso. Faz parte. Acontece que a proposta do Cristo é mais profunda. Ela vai além, porque é uma proposta para que nós, seres humanos, nos tornemos aquilo para o qual nós fomos criados para ser. Isso não significa isenção de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los de maneira mais adequada. Isso não significa uma estrada sem desafios, sem preocupações, mas significa a possibilidade de nos mantermos no rumo, na direção dos nossos propósitos e objetivos. Isso não significa que nós vamos ter o mundo perfeito de uma hora para outra, mas significa que nós vamos fazer a nossa parte, aquilo que nos compete, para que o mundo seja um lugar melhor para nós e para as outras pessoas. Por isso, se nós queremos construir uma vida que aponte para uma felicidade legítima e duradoura, a base é o Cristo. E eu quero aqui fazer um pequeno adendo também. Quando eu falo do Cristo, nós não estamos desmerecendo nenhuma outra grande religião, o budismo, o islamismo, o judaísmo, porque a figura do Cristo traz preceitos, princípios que vão além das fronteiras do próprio cristianismo. Eles se aplicam também a outras dimensões, mas a figura do Cristo representa para nós essa base, esse alicerce sobre o qual nós podemos construir uma vida de felicidade real e duradoura. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, e é uma fala do Cristo que nos diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Emmanuel intitula o seu comentário A Videira. Deus é o Criador eterno cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio,
o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a compreender a fala do Cristo quando ele reconhece o seu papel nesse grande drama da humanidade. E o desafio para hoje, a proposta que nós trazemos para a nossa reflexão, a fim de que a gente consiga colocar em prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ouve, é que nós façamos a seguinte reflexão. Nós estamos baseando realmente as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa maneira de enxergar o mundo naquilo que Jesus viveu e nos ensinou? Será que os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos não poderiam encontrar solução nessa base? E aqui fica uma pergunta que a gente pode se fazer para endereçar isso. Diante de um desafio, diante de um problema, a gente se perguntar o seguinte: recorrendo ao Cristo, a essa base, como eu posso enfrentar? Como eu posso vencer? Como eu posso aprender? Como eu posso superar esse desafio e esse problema? O convite para a gente hoje é que nós voltemos a essa base e, a partir dali, construamos de forma firme e segura o alicerce do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, para que nós caminhemos na direção da felicidade real e duradoura. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!